Olá, meus amigos, estou mais uma vez com vocês para meditarmos na Palavra de Deus. E tem um assunto que eu queria conversar com vocês, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo de número 6, versículos 66 ao versículo 71, que nos diz: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 11: Quereis vós retirar-vos também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro, quando ele disse essa palavra, Jesus ele tinha pregado um sermão que ele dizia: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem comunhão comigo. E ali o povo começou a escandalizar. E ali o que eles fizeram? Começaram a retirar. Cada um ia para um lado. Começou a deixar o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês não querem ir também? Parece que está pesada a palavra, parece que está dura. Aí Pedro, numa inspiração maravilhosa, ele disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu me chamo Silvio Valente. E antes de nós começarmos essa pequena palavra, eu peço para vocês que dêem um joinha, acione o sininho, se inscreva para estar recebendo as outras transmissões que nós vamos fazer. Então, nós olhando para a palavra de Deus, conforme eu acabei de ler nesse momento, Pedro ele disse uma palavra tão maravilhosa, porque Pedro não revelou apenas o presente, mas ele revelou a eternidade. Ele disse: olha, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, nos diz o seguinte: se esperarmos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, ou infelizes. Então, é o que nós entendemos por isso, que o homem não deve esperar somente nessa vida, porque nós vamos adentrar numa eternidade. Foi por isso que Pedro falou: somente tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Coisa maravilhosa, quando o homem tem esse esclarecimento. Tem esse esclarecimento que tem uma vida após a vida que nós vivemos. Então foi por isso que Pedro disse, e Jesus até se maravilhou com isso: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, se nós esperarmos Cristo somente nessa vida, somos dos mais infelizes ou mais miseráveis de todos os homens. Porque quando o homem reconhece que tem uma eternidade e que precisa de um Salvador, aí ele passa a ter conhecimento das coisas celestiais, né? E no Evangelho, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6, uma palavra muito conhecida, que diz-nos o seguinte: um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Isaías, cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, ele já profetizou que o Cristo, o Salvador, seria o pai da eternidade. Graças a Deus por isso. Então o profeta Isaías também, profetizando a respeito da vinda do Senhor Jesus, ele diz: ele será o pai da eternidade. Então, quando o homem entra na eternidade, ele precisa de um Salvador
que vai estar com ele na eternidade também, né? Então Salomão, nós olhando aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 26, nos diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? O que vale para o homem, o que vale para a humanidade, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Mateus, ele escrevendo, ele diz: o que daria o homem em recompensa a sua alma? Em outras passagens na Bíblia diz que se nós fôssemos resgatar a nossa alma, os nossos recursos esgotariam. Então, o Mateus, quando ele escreveu aqui, ele disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Porque na vida tão passageira, passa tudo tão rápido, passa tudo tão, de uma maneira tão veloz. Nascemos, dali um pouco já estamos morrendo e precisamos de um Salvador, porque após a morte nós entraremos na eternidade. E nós olhando para os acontecimentos na Bíblia, quantos homens que tiveram tudo e perderam. Salomão mesmo, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória dada por Deus, algo que nenhum homem teve, nenhum homem terá, a riqueza de Salomão, a glória de Salomão, a sabedoria de Salomão. Mas diz-nos a Bíblia que Salomão, ele perdeu a grande oportunidade de ter a sua alma salva. Teve tudo nesse mundo e perdeu a salvação da sua alma. Quando ele vieram os outros reis, o rei Josias mesmo, teve trabalho para tirar de dentro do templo, que era consagrado a Deus, os altares para Astarodes, para os reis do Sidônio, para o rei dos Amonitas, dos Queneus, dos Moabitas. Por que isso? Porque a palavra diz que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. E Salomão, ele tinha 300 mulheres, 600 concubinas, e diz-nos a Bíblia que essas mulheres fizeram o coração do grande rei Salomão se perverter. Então Salomão perdeu a oportunidade. E nós, olhando aqui para o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 ao versículo de número 26, nos diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha à vista a recompensa. Então Moisés, sendo criado como filho da filha de Faraó, possível herdeiro do trono do Egito, podia muito bem se tornar um faraó. Mas o que diz-nos a Bíblia aqui em Hebreus? Que era só por um pouco de tempo. Moisés, ele propôs deixar tudo, porque ele tinha em vista uma recompensa muito mais excelente. Então, esta era a visão que Moisés teve. Ele falou: olha, eu vou deixar o Egito, vou deixar a honra, vou deixar a glória, porque eu tenho uma recompensa muito mais excelente. Glória a Deus por isso. E a gente, continuando olhando para a palavra de Deus, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, ele diz o seguinte: mas o céu e a terra, que agora existem pela palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então essa terra, ela vai perecer, ela vai ser queimada, é que diz a palavra de Deus. Pedro, ele falou: olha, essa terra está reservada, todos os tesouros da terra, toda a honra da terra, toda a glória da terra será queimada. Então, as riquezas desse mundo são passageiras,
são momentâneas, mas a eternidade não tem fim, e é uma eternidade de bênção. Então, como Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Quando Pedro teve esse esclarecimento que tinha uma vida eterna, ele falou, só em Jesus que podemos ter essa vida eterna. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Então, está aí o grande recado de Pedro. Para onde nós vamos? Fora de Jesus. Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Que Deus te abençoe e que essa pequena reflexão ela fale de uma maneira muito clara no seu coração e você compreenda, assim como eu compreendi, que dependemos de um Salvador para entrarmos na eternidade e sermos abençoados e agraciados com a vida eterna que está na pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.